A Luísa, ela é de Espumoso, né? E, e ela tem uma história muito interessante e é uma história que a gente quer trazer, como a gente vai ter uma série de vídeos agora daqui para frente, que a gente quer trazer mulheres que se transformaram no agronegócio, porque a gente sabe que mulher é, vamos dizer, é o pilar da propriedade, é o pilar da casa, mas muitas vezes ela não tem a visibilidade que merece. Então a gente quer trazer muito aqui também isso para fazer as mulheres entenderem que elas têm que aparecer, que elas têm que mostrar para que vieram. Não é mesmo, Luiz? É, com certeza. É o agro contando um pouquinho da minha história, então, e do porquê eu estou aqui. Isso. Ah, eu sou filha de imigrantes italianos, então eu falo que a terra é o que nos fez crescer, fez nós nos movimentarmos, né? Fez unir família, fez todo mundo crescer e se desenvolver. E no meu caso, como filha de imigrante, não foi diferente, tanto que até hoje eu estou na terra e falo que a terra é onde eu consigo me reenergizar todos os dias, inclusive para os meus projetos de vida, meus projetos pessoais, meus projetos profissionais. Então, a minha ligação com a água, ela vem de muito, muito lá atrás, né? Então, onde eu moro hoje é uma propriedade que meu bisavô, um imigrante italiano, comprou essa área de terra e teve os filhos lá, a família toda trabalhando junta nessa terra e permaneço lá até hoje. Então, a partir da terra, do agro, né, do produzir, é que se constituiu toda a minha família. Então, eu sou bisneta de produtores rurais, neta de produtores rurais, filha de Nossa. produtores rurais, hoje produtora rural. Então, o agro, assim, é algo que já está no DNA. É muito mais do que um negócio, falo que lá é muito mais do que uma empresa, mas é algo que faz parte já da nossa cultura, da nossa família, das nossas vidas. Não só eu, mas eu tenho uma irmã também. E a minha mãe, a gente comenta que a terra, o agro, para nós é algo que vai muito além, é algo vital para nós, em função de toda essa história. Então, eu sendo filha da terra, eu falo que eu sou totalmente filha da terra, eu moro no interior do interior de Espumoso, Olha nem é só. só no interior, porque no interior das comunidades italianas, a gente tem a comunidade, que é onde se concentram as famílias, e eu moro no interior da comunidade ainda, então eu sou Olha bem só. colona ao quadrado, né? Que é um vilarejo onde esse meu bisavô formou Olha com a só. família, que é a Vila Comim. Então hoje eu permaneço lá, passei toda a minha infância lá. E Então até essa micro-região leva o nome da família de Vila vocês. Comim, isso. É Olha um só. vilarejo no interior da comunidade, que é outro vilarejo de Espumoso, que é no interior do estado. Eu disse, não, é colona e interiorana ao quadrado. Com Muito muito bom. orgulho. Então, eu moro nesse vilarejo até hoje, né? Estive um período fora. E no meu processo de vida, né, sempre ligada com a terra, mas nunca ligada diretamente com o negócio. Certo. Então, a minha história passa pelo adoecimento do meu pai, muito jovem, com 40 e poucos anos, e passou vários anos doente. E isso fez com que houvesse uma sucessão sem ter sucessão. Nossa. Então, acabei, no meio das situações de saúde, acabei assumindo a propriedade, né, com o auxílio da minha mãe, da minha irmã, e junto com a doença do meu pai. Então, foi um processo assim de entrada no negócio. Então, na terra eu sempre estive. Vim Certo. da terra, do interior, sou da terra, mas no negócio, a entrada realmente no negócio, na empresa familiar foi dessa forma. Então, foi através da doença do meu pai, né, uma Certo. fatalidade, que a gente acabou assumindo a propriedade sem sucessão familiar, né, Nossa. mas é um Desafio. desafio que faz a gente crescer. E a terra, ela traz muitas lições para a gente, né? Então, eu falo que essa minha vivência no interior, essa vivência com a terra, essa vivência desses imigrantes que a gente aprende a ser muito resiliente com as coisas, Sim. né? E a mulher, falando da mulher, que você trouxe o tema mulher, né? A gente tem isso, é nosso, essa questão da flexibilidade, da resiliência. Falo que até a própria maternidade, mesmo as mulheres que não são mães, né? A gente carrega esse conhecimento
em nós mulheres. Então, isso traz toda uma questão de flexibilidade para as coisas, de resiliência e mais a vivência na terra, que também traz isso. Então, isso me ajudou muito nesse processo de assumir a propriedade sem conhecer nada do negócio, né? Eu falei dessa família de imigrantes porque a gente tem uma cultura muito ainda patriarcal, Sim. centralizada, né? E a minha família, ela vem de imigrantes que trazem essa cultura muito forte, e até hoje, né? Então, quando eu iniciei, eu não conhecia do negócio porque eu não gostava, não. É porque era desta forma. Eram os filhos homens que assumiam. E na verdade sempre é assim, né? E Geralmente, não é nem por maldade. não. É que os homens, eles, principalmente quando tem filhas mulheres, é aquela Proteção, proteção né? natural né? E meu pai era muito protetor, assim, comigo e com a minha irmã. Então, ele sempre falava, não, isso aqui não é lugar para vocês, né? E a agricultura, ela vem, o agro vem evoluindo muito rápido. Sim. A gente estava conversando antes. Então, quando eu iniciei para agora, isso não faz muito tempo, o quanto mudou. Tanto o papel da mulher, o espaço da mulher, quanto a questão das tecnologias. Então, há um tempo atrás, realmente, era mais rústico, precisava de mais força física, né? Então, era muito mais braçal. Estamos falando de poucos anos. Então, a agricultura, ela se modernizou muito rápido. A tecnologia no agro, assim, desde que eu comecei para agora, né? E como eu disse, foram poucos anos, é gritante, assim, a diferença. Então, imagina da época que eu era menor, né? E meu pai trabalhava. Então, ele via aquele ambiente como algo que, para a mulher, não seria interessante, não seria algo viável, né? Então, era muito cultural. Só que não imaginava que o agro também ia se modernizar tanto, assim. A gente não imagina os avanços, né? Não, e ainda bem, né? Porque hoje está um campo aberto para as mulheres, não só para as mulheres, para toda a população interagir mais com o agronegócio, para quem já está lá dentro se evoluir no campo, como vamos dizer assim, até porque a agricultura ela evoluiu tanto que se a gente não acompanhar, a gente está fora, né? Todos os setores estão assim, né? Então, a agricultura, ela foi para o mesmo caminho. E isso é ótimo, porque facilita muita coisa, viabiliza muita coisa. Mas, Luísa, me conta, como foi quando caiu no teu colo agora, Luísa, você vai administrar, você vai tocar o negócio? Como que foi esse desafio quando você caiu a ficha que era você na frente da produção agrícola? Foi caindo a ficha, assim, foi tudo no susto, porque meu pai, super saudável sempre, e aí de uma hora para outra ele adoeceu. E eu lembro que foi primeira internação dele, ele ficou mais de um mês no hospital. E ali naquele processo precisava assumir a propriedade, porque já ia ser plantio da soja. Nossa, ainda numa época delicada. Marcou muito porque foi agosto para setembro que ele internou, enfim, e adoeceu. E aí, outubro, na nossa região, nós temos o plantio da soja. Certo. E quando ele adoeceu, e aí alguém precisava ir para a propriedade ver o que estava acontecendo, né? Sim. E o nosso modelo, na época, era muito centralizado. Então, era ele que fazia a gestão, era tudo ele. Né? Tinha os funcionários que auxiliavam, mas a centralização de tudo era com ele. Então, se ele não estivesse lá, ninguém mais tinha para tocar o negócio. E aí, na época, ele internado, aí eu fui a campo conversar com o funcionário e, né, o que tem para fazer, o que não tem para fazer. Enfim, comecei a participar um pouco do dia a dia lá. E nesse processo, né, do adoecimento dele, internação, resumindo, toda a equipe saiu. Nossa. Todos saíram. E talvez porque ficaram com medo, instabilidade, e agora é a doente, quem que vai assumir? Enfim, resumindo a história. Meu Deus, a equipe te deixou sozinha. De 30 e poucos anos lá, a vida toda. Deixou sozinha. Aí eu tive que contratar pessoas para fazer o que eu não sabia como fazer, porque, como eu expliquei, não teve sucessão rural, era muito centralizado, né? E na época a gente não conhecia nada do negócio, nem eu, nem minha mãe, nem minha irmã.
porque ele não deixava acesso, né? Ele entendia que era ele que precisava fazer tudo aquilo. Ele, como homem da casa, ele que tinha que tocar o negócio, então ele acabava centralizando para ele. Né? Isso outro peso que eu vejo que os homens, né, no geral, carregam, dessa centralização, de ter que ser o centro e acumular todos os papéis, os deveres quanto a provedor. É isso também bem pesado para o masculino. Agora, puxando a brasa para o assado masculino também, né? É verdade. A gente só fala das mulheres, mas tem a parte do homem também.